Finalmente chegou a hora do descanso. Depois de um dia inteiro enfrentando tantos desafios, chegou a hora de assistir um pouco de TV e relaxar aos poucos, até dormir tranquilamente. Só que não. O que para muitos deveria ser um momento de paz, vira um pesadelo acordado. Os olhos que não fecham. A tensão gerada por um dos problemas mais angustiantes para o ser humano: a insônia. Não dormir simplesmente adoece uma pessoa. São várias consequências. Uma delas é: quem dorme menos de 6 horas por noite tem maior probabilidade de desenvolver demência quando ficam mais velhas. A conclusão é de uma pesquisa recente. A pesquisa foi realizada na Grã-Bretanha, com quase 8.000 pessoas por cerca de 25 anos. Estudos descobriram que os níveis de uma proteína que se aglomera em placas nos casos de mal de Alzheimer aumentam se a pessoa não consegue dormir. A falta de sono influi diretamente no aprendizado, na memória, pode gerar um aumento da pressão arterial. O remédio, ele me gerava mais ansiedade, porque eu ficava naquela expectativa: vou conseguir dormir com esse remédio? E eu não conseguia dormir. Para mim era muito pior. Sono restaurador. O sono que muitos não têm há muito tempo. Falando vou falar bastante sobre a minha síndrome do pânico, a minha insônia e a minha ansiedade. Ou então fazer um negócio de eu tô preocupada resolvendo as consequências que talvez tenha. E quanto mais preocupações eu tinha, mais eu ficava ansiosa, pirada. E aí eu acho que a minha insônia, ela tem muito a ver com a minha ansiedade. Eu passei 1 mês e meio sem dormir. Preocupações e ansiedade que prejudicam a qualidade de vida de muita gente. Aproximadamente 1/3 se queixa de sonolência excessiva diurna, que tem muito sono durante o dia. Então a pessoa está trabalhando e de repente dá um sono, muito sono, né? E isso atrapalha a rotina da pessoa. Fora que aparentemente as pessoas acabam dormindo mais até a noite, né? Então quem dormia 6, 7 horas acaba aumentando 1 até 2 horas a mais. Por que há tanto você passa noites em claro? E como essa dificuldade de dormir tem influenciado em sua vida? E você que está me assistindo nesse momento? De repente seja a sua realidade, a insônia, a ansiedade. E como você pôde acompanhar aí na matéria, os medicamentos muitas das vezes não têm surtido o efeito prometido, assim que é passado na bula. E como você viu também pessoas relatar, eu ia tomar pensando que ia dormir e gerava uma ansiedade maior porque passava os minutos, passava as horas, as madrugadas e de repente o dia e nem dormia. E como você pode ver, pessoas também que trocando a noite pelo dia, aquele sono que era para vir durante a noite, estava vindo durante o dia no momento de trabalho. E isso não é a natureza, isso não é a ordem natural. Se você ainda sofre com isso, fique ligadinho comigo aqui nessa programação, porque o programa Fogo e Poder só está apenas começando e nós estamos aqui para te ajudar. Se você quiser enviar sua mensagem de texto ou de áudio para o 011 3573 3500. Você pode enviar tanto de texto ou de áudio, porque nós teremos pessoas para poder lhe orientar para que você possa buscar ajuda. Não desliga, não mude de canal. De repente você estava aí, eu não sei o horário que você vai acompanhar essa programação, mas de repente ainda sofrendo com ansiedade, com uma preocupação constante, com uma angústia. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu sei de que o Deus ao qual nós temos proporcionado e falado aqui nessa programação, Ele está aqui para te ajudar. Nós vamos essa chamada falando agora com respeito ao que vem acontecendo nas sextas-feiras, o combate ao espírito de oposição. E logo em seguida eu volto já com uma pessoa que vai estar comigo aqui no estúdio, que veio buscar ajuda nessa programação. Acompanhe essa chamada. O Espírito de Deus é a fonte de todo o bem. Mas existem espíritos malignos que se opõem à sua atuação e podem estar ganhando espaço na sua vida. São eles os responsáveis pelo sofrimento que muitos têm vivido.
atuam causando e agravando problemas até que pareçam impossíveis de resolver. E quanto mais vulnerável estiver a pessoa, maior a força de oposição desse mal. Durante 7 sextas-feiras, na sessão do descarrego, lutaremos com as armas da fé contra todos os espíritos que têm se oposto à obra que Deus quer fazer em você. Nesta sexta-feira, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Esse espírito de oposição é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus é que você venha ter vida e vida com abundância, que você venha ter saúde, que você venha ter uma família feliz, um casamento, uma vida de paz. E se hoje você percebe que na sua vida há essa oposição, não só no mundo físico, porque quando a gente fala de oposição, a gente sabe que no mundo físico acontece, mas por detrás, no mundo espiritual, vem acontecendo também aquilo que de repente você não consegue ver a olhos nus, mas vem combatendo, vem afligindo, vem sobrecarregando a sua vida. Então, nesta sexta-feira você pode procurar uma universal mais próxima de você para que você possa buscar ajuda. Eu estou aqui, nesse momento, com a senhora Beatriz, que veio nesse momento buscar ajuda. Nós vamos chamar o nome dela assim, fictício também, a preservar a identidade dela, mas eu gostaria que agora a senhora contasse um pouquinho de como está a sua vida, o que tem de repente lhe angustiado, tem lhe trazido sofrimento, tem lhe trazido angústia, preocupações. Como está a vida da senhora Beatriz? A minha vida, ela está assim, perturbada, ela está carregada, eu sinto assim uma angústia, uma vontade de chorar, muito. Só em a senhora começar a falar já vem essa vontade. Essa perturbação, a senhora sente que tipo de sintomas? Aí ela me afeta assim, em várias coisas. Um exemplo. Dor no corpo, dor de cabeça, vontade de ficar quieta num canto. Se isolar. Se isolar, não conversar com ninguém. Daí gera essa angústia. Essa angústia. Vem as crises de choro, são constantes? Constante. Constante, do nada, às vezes nem conversando com ninguém também chora? Também. Bate aquilo e eu tenho que ficar quieta, até eu me estabelecer um pouco, pedir para Deus me ajudar. Toma medicamentos para isso? Eu tomo só uma medicação. Tomei muitos, mas parei agora. Um pouco. E a pergunta, quanto tempo começou isso, senhora Beatriz? Faz tempo que eu tenho isso. Anos? Faz tempo, isso aí já é... E isso foi após algum problema familiar, Sim, sentimental? Com certeza. Quando que a senhora percebe que começou isso? Ah, faz tempo. Faz tempo. Não falando do tempo. O tempo. O que aconteceu antes e que começou essas crises de ansiedade, de choro? Assim, é uma discussão familiar, problema de família, cobrança de família. Que às vezes eu nem tinha nada a ver, mas eu tinha que me meter, tentar resolver e eu não resolvia nada, eu só me prejudicava a si próprio. Aí veio essa ansiedade, essas coisas que aparecem comigo. Essa vem devido aos problemas familiares. Exatamente. Isso começa a lhe sobrecarregar, começa a lhe angustiar, começa a lhe perturbar. Aí a senhora procura, vou me isolar. Vou me isolar. Que daí vai parar, mas não continua, porque o problema é espiritual, né? Exatamente, é isso aí que eu sinto que tem. Né? E aquilo me incomoda muito, né? Me afeta muito. Sim. E durmo pouco, às vezes a insônia, né? Não consegue dormir uma noite assim, completa? É raro eu dormir uma noite completa. Sempre no agito, me acordo naquela agitação. Tem pesadelos? Às vezes sim. Ouve vozes, vê vultos? É longe, mas tem. Vê ainda? Vê, escuto. De pessoas próximas, pessoas falecidas? Uns sim, os outros não. Porque a minha família praticamente já partiram. Já partiu. E tinha mais alguém na família que sofria com isso? Ou só a senhora?
Irmãs, mãe, Não, pai? não, eu não tenho irmãs. Só os irmãos, né? Algum irmão sofreu com isso também? Pai, mãe? Ou só assim? Aí eu não tenho muita lembrança, mas creio que sim, né? Eles eram muito... Eles bebiam muito. Isso Tinha um vício? Isso. Só também tem vício? Não, eu tive o vício do cigarro. Conseguiu parar? Consegui, fez 1 ano. Eu estou muito feliz nesse lado que eu parei com o vício. Conseguiu se libertar do vício, mas ainda vive sobrecarregada. Sobrecarregada. Com essa ansiedade, com essas crises de choro, com essas perturbações. Exatamente. A senhora está na programação certa. A senhora veio para esse atendimento justamente para buscar ajuda, não é verdade? Com certeza. E quer sair daqui livre? Eu quero sair. De toda essa perturbação, porque isso não só pesa no corpo, mas pesa na alma. Na alma, a gente sente, À noite não consegue dormir, o dia fica atribulado. Fica. E quando chega a noite pensa que vai descansar, aumenta a perturbação e o descanso não vem, como a gente até acompanhou na matéria, né? Pessoas que à noite não dormem, durante o dia vem o sono, mas no caso da senhora, pelo que eu estou vendo aí, nem de dia nem de noite está vendo sono. Não, nem de dia eu consigo. Se não dormiu da noite, só na próxima noite que vai tentar dormir. Daí, se conseguir, dorme. Qual foi o maior tempo que a senhora percebe que ficou assim sem dormir? Faz bastante tempo sem. Tem. Vamos supor assim, um ano para cá. Não tem lembrança de dormir uma noite inteira? Não. É difícil dormir uma noite completa. Eu sempre me acordo na madrugada. E quer ser livre de tudo isso? Eu quero me livrar, com certeza. Talvez se ainda seja a sua realidade, você está aí ligado comigo nessa programação e se identificou com a história da senhora Beatriz. Você se identificou de repente já logo com a matéria no início do programa, ou você que de repente não pegou o início da programação e acabou ligando aí e vendo a história dela e parou e se identificou com a sua. Então, aproveite essa oportunidade que através da fé, através dessa programação está chegando até você. Porque nós vamos fazer uma oração por ela agora, para ajudar ela. Mas de repente você que passou, eu não estou aí agora. Você pode procurar hoje ou no dia seguinte a Universal mais próxima de você. Mas nesse momento de oração você pode orar com a gente. Você pode participar dessa oração com a gente também. Eu tenho a certeza que o Espírito que está comigo, que vai combater todas essas perturbações, essa angústia que a senhora Beatriz está sofrendo, vai poder lhe ajudar, mesmo que seja à distância. Se você crê, tenha certeza que vai poder lhe ajudar. Vamos fazer essa oração agora? Vamos, senhora Beatriz. Fica de pé, então, por favor. Fica melhor aqui, produção, com ela, de ladinho aqui assim, de frente para mim. Pode continuar na mesma posição que a senhora está aqui comigo. A senhora vai colocar a mão, pode vir um pouquinho mais aqui. A senhora vai colocar a mão no seu peito. Sim. E a senhora vai fechar os seus olhos. Sim. E vai pensar em tudo aquilo que está lhe sobrecarregando, que a senhora diz assim, eu não quero mais isso para a minha vida agora. Eu quero ser livre. Vai determinar que nessa oração que vamos fazer juntos, todas essas perturbações, todas essas crises de ansiedade, de choro, porque ainda vejo no seu olhar, a senhora começou a falar ali um pouquinho e já veio a vontade de chorar. É mais forte que a senhora, né? Nós vamos determinar que o mais forte agora venha vencer, tá bom? Feche os seus olhos e pensa aí em tudo. Concentre a sua fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, agora que o Espírito de Deus entre aqui agora para dissipar todo o mal que está aí, que estava aí sobrecarregando a vida dessa senhora. Vamos, você estava por anos aí, dominando a vida dela. Anos dominando e perturbando a vida dela. Quem é que está aí? Quem é que é o chefe da cabeça dela? Quem? Estava aí dominando a mente dela, angustiando a alma dela. Pode soltar tudo aí agora. Tudo, pode vir. Tudo que estava aí na vida dela já, deixando ela sem dormir, fazendo ela ter essas crises de choro, perturbando. É você que estava aí causando, né? Você aí o causador disso. O que tu quer fazer com a vida dela? Hã? Quero levar ela. Por que ainda não levou? Porque eu não consegui ainda. É? Mas eu penso em cima dela. É? Que mais?
Eu quero tirar ela da terra. Mas não vai conseguir. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. É hoje que tu vai sair da vida dela de uma vez por todas. Tá ouvindo? De uma vez por todas. Tu entrou como na vida dela? Como é que tu entrou? Amando e pago por outra pessoa. É? Recebeu muito? Não muito, mas já recebi. É? Sim. Pra fazer o que com ela? Pra levar ela. É? E eu não tô conseguindo, mas eu quero tirar ela. Mas não vou vai, levar. não vai conseguir. Camarada aí. Então você que está aí me assistindo, você está vendo aqui agora o causador do problema na vida da senhora Beatriz. Das perturbações, das crises de choro, das angústias. E você acabou de ouvir que ele recebeu algo para destruir a vida dela. Só não conseguiu porque ela teve vindo buscar ajuda. E de repente você está aí me assistindo também, será que tem alguma coisa feita contra mim? Eu não posso te dizer que tem. Mas se você tem os mesmos sintomas, pode ter algo que foi feito e pode ter algo que não foi feito, mas há um causador aí também, que é o mesmo que está na vida dela. Que nós vamos mandar embora agora da vida dela para tirar todo esse sofrimento da vida dessa senhora. Meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus, todo o mal que estava aí, o causador, o que recebeu aquele trabalho, o que recebeu aquela oferenda para acabar com a vida dela, não conseguiu nem vai conseguir, porque todo esse mal agora vai ser desfeito. Coloca as tuas garras para frente. Coloca as tuas garras para frente agora. As tuas garras para frente, solta tudo da vida dela. Tudo que tu estava aí sobrecarregando, as crises de choro, solta tudo. As angústias, as perturbações, a ansiedade, a insônia, a tristeza, tudo mal agora. Em nome do Senhor Jesus, que saia. Pode soltar os braços, dona Beatriz. Olha aqui para mim. Como é que tá agora? Respira fundo. Vira um pouquinho de frente aqui para mim. Como é que tá agora? Mais aliviada? Tô bem mais aliviada. De quando chegou? De quando chegou. É? Eu cheguei assim, pesando. Tava pesada. Tava até com vontade de fugir dali. Não queria nem continuar aqui, nem para oração. Nem conversar com você. Não, bem não. E agora tá melhor. Tô bem melhor. Tá sorrindo, sim, né? Pode se soltar. Então olha só para mim. A senhora tem que continuar buscando essa ajuda. Aqui é só o primeiro passo. Sim. Agora a senhora deve continuar nas sextas-feiras na igreja. Sim. Tenho certeza que a senhora vai ter a ajuda do pastor. Sim. Entendeu? Para não só se ver livre por um dia, mas se ver livre de uma vez por todas, para que o Espírito Santo que eu quero, possa agir aí. Isso, tá bom? isso. Coloca a mão no seu peito, fecha os seus olhos. Meu Deus, eu abençoo a vida dessa senhora. E que tudo aquilo que dominava a vida dela, meu Deus, agora não venha ter mais poder para entrar. Porque o Senhor que vai estar protegendo ela. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a senhora crê, diga amém. Amém. Tá bom? Então, olha só, continua nessa fé. Não desiste, porque a senhora vai ter um grande testemunho para contar. Tá bom? Tá bom. Crê? Creio. A senhora tem que crer, porque Sim. a ajuda a senhora teve. Agora a senhora crê que o Espírito que... Santo vai poder lhe ajudar. Com certeza. Tá bom? Tá certo. Pode sair aqui. Deus abençoe. Aqui assim, olha que tá bom. Então, você que está aí me assistindo nesse momento, que você diz assim, pastor, eu me identifiquei com a história da senhora Beatriz. Se você se identificou, busca ajuda ainda hoje. Repito o que eu falei anteriormente. Eu não sei o momento que você está acompanhando essa programação, mas durante o dia, a partir das 7 da manhã, qualquer momento que você procurar uma universal mais próxima de você, você pode ter certeza que você vai ter ajuda. Vamos agora a mais uma chamada falando com respeito ao combate ao espírito da inveja. E logo em seguida eu volto falando mais. Ela age de modo silencioso, disfarçada nos elogios, ou até mesmo de forma direta. Assim é a inveja. Possuidora de uma força destrutiva
Sua atuação é capaz de alcançar qualquer área da vida de uma pessoa. E não importa se é o invejoso ou o invejado. Quem por ela é atingido, prova das mais amargas perdas e resultados nesta vida. Pois a inveja apodrece até os ossos. E somente por meio da proteção divina é que podemos ser guardados de toda e qualquer forma de atuação deste mal. Por isso, nesta sexta-feira, realizaremos a sessão do descarrego contra a inveja, às 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todos os templos da Universal. Então, se você percebe ainda que você é vítima da inveja, porque às vezes tem muitas pessoas que elas querem lutar contra o invejoso. E a sua luta não é contra a pessoa que está te invejando, mas contra o espírito da inveja, que usa o corpo daquela pessoa para te perturbar, para te angustiar, para te invejar. Mas, na verdade, ela só está possuída por aquele espírito, que é o espírito da inveja. Por isso que nesta sexta-feira, em todas as igrejas universal, estaremos combatendo o espírito da inveja. Eu estarei na Avenida Aniceto Isaac, tem as imagens da nossa igreja, no município de Palhoça. Você vai acompanhar aí nesse momento, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19h30, ali na Avenida Aniceto Isaac, número 1029. Você pode nos procurar ali, o nome é o Pastor Ronaldo, estarei ali para lhe ajudar. Ou você que é da capital, aqui dentro da ilha, do continente, você pode procurar também a Avenida Mauro Ramos, número 1310, a nossa Catedral da Fé. Bispo Jean Paulo, com toda a sua equipe de fé, vai estar ali às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas. Agora eu quero que você acompanhe o testemunho da Thaís. A Thaís que também por muito tempo ela viveu sobrecarregada pelos espíritos. Uma cigana revelou o que ela tinha, mas quando ela buscou ajuda, ela encontrou ajuda, ela vai contar como está a sua vida agora. Acompanhe. Tinha saúde normal e de repente eu comecei a ter desmaios constantes, eu tinha muita dor de cabeça e o meu cabelo começou a cair. Fazia exames, passava em consulta, só que eles não diagnosticavam nada. Mas eu comecei a perceber que não era algo físico somente, tinha alguma coisa por trás. Thaís, na época, estava na adolescência e mesmo jovem, sem imaginar, foi vítima de um ritual de inveja. Eu tinha 15 anos na época. Mexeu com a sua adolescência? Mexeu, porque eu já tinha um monte de complexos, né? Já cresci com várias situações difíceis. Então aquilo só foi cooperando para que eu ficasse pior interiormente mesmo, e espiritualmente falando. A energia negativa rogada para Thaís causou efeitos imediatos na mente e no corpo. Eu desmaiava em estações sozinha, porque indo trabalhar, e quando eu acordava eu já estava em um hospital, que alguém havia me levado. Então eu não sabia o que poderia ter acontecido nesse percurso. Quando eu acordava eu já estava sendo atendida, teve uma situação que eu estava dentro de um táxi e eu não sabia nada do que tinha acontecido comigo. Todos os dias eu tinha muita dor de cabeça, eu tomava mais de um remédio, às vezes 2, 3, mas não passava, não adiantava aquilo, eu continuava com dor de cabeça. O meu cabelo primeiro ele ficou começou a quebrar, começou a ficar fraco, e quando eu vi eu já estava com um punhadinho de cabelo, uma coisa que antes era muito, eu já não tinha cabelo nenhum, e o pouco que eu tinha, ele estava sem saúde nenhuma. E foram anos assim. Com a adolescência perdida pela saúde debilitada, Thaís entrou em colapso. Nenhuma área da minha vida andava. Eu trabalhava, mas o dinheiro não rendia.
dentro de casa eu tinha problema com a minha mãe. A minha saúde não estava boa e eu não sabia o que estava acontecendo. Dentro de mim eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu não conseguia dormir, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu tinha vontade de me matar. Então tudo para mim estava dando errado. Não tinha nenhuma área que eu olhasse e visse um escape, uma luz no fundo do poço. Estava tudo ruim para mim. A Thaís queria entender o porquê de tanto sofrimento e como ela já suspeitava que poderia ser algo sobrenatural, procurou as respostas justamente no oculto. Só que foi a partir daí que ela se perdeu cada vez mais nesse labirinto obscuro. E eu fui numa cigana que eu acreditei eu acreditava, né? Eu tinha fé, só que era uma fé errada, de que ela ia me dar a resposta do que eu estava precisando. E lendo a minha mão, ela falou que havia sido feito um trabalho contra a minha vida, que não era só para cair o meu cabelo, mas na verdade era para eu ficar numa cadeira de roda. Fez as coisas piorarem? Sim, depois que eu fui, que eles sempre dão como se fosse um amuleto pra gente, para colocar embaixo do travesseiro. E assim, a gente dá algo material para eles, que não é de graça o que eles fazem. A gente dá algo material para eles, que geralmente é uma coisa de valor que eles pedem. E aí eles dão outra em troca pra gente, não é algo gratuito, né? Então ela me deu algo para eu colocar embaixo do meu travesseiro, porque ela disse que aquilo ali ia desfazer, né? Aquela coisa do meu cabelo, do meu desmaio. Só que aí eu percebi que eu fui ficando pior. O que Thaís não sabia era que ainda existia um lugar em que encontraria forças para reverter esse mal. Recebi um convite, né? Meu irmão, ele frequentava as reuniões e ele via a minha situação. E melhor do que eu, ele percebia que era algo espiritual. Eu lembro que estava tendo os propósitos na época. E quando eu entrei, que eu vi o pastor todo de branco, eu falei assim, o que vai acontecer comigo hoje, né? Só que eu fui tão entregue que eu falei assim, se eu tiver que passar mal, como eu vejo as pessoas passando, não me importa. O que eu quero que aconteça é que esse mal saia da minha vida. Naquele dia eu consegui dormir. Aquela palavra que eu recebi naquele dia já mudou dentro de mim. E aí eu lembro que eu comecei indo na sexta, depois eu passei a ir aos domingos, quarta-feira. Peguei firme na corrente de sexta-feira para minha libertação. Toda aquela tristeza que eu tinha, aquela amargura na alma, aquele desejo de morrer, aquela vontade de me isolar das pessoas, tudo aquilo passou, porque a primeira coisa que aconteceu comigo foi a paz. Fui curada, meu cabelo ele voltou ao normal, cresceu com saúde, nunca mais eu tive desmaio. Dor de cabeça também, que era constante, nunca mais, sabe? Foi totalmente, foi de dentro para fora. Você pode ver que o causador do problema na vida da Thaís estava do lado de dentro. Buscou ajuda em lugares errados e não encontrou, só piorou. Mas quando ela buscou ajuda no lugar certo, ela encontrou não só uma ajuda, mas a verdadeira libertação e trocou o problema que estava dentro dela, o causador do problema, e hoje ela tem paz, hoje ela tem vida. E o mesmo Deus que transformou a vida da Thaís, você pode ter certeza que Ele quer transformar, tem poder para transformar a sua vida também. O programa Fogo e Poder, nós vamos encerrando a minha participação aqui nesse momento, mas eu quero que aonde você esteja me assistindo, você busque ajuda ainda hoje em uma universal mais próxima de você. Porque esse Deus que tem poder para curar e para libertar, Ele quer fazer isso na sua vida. O programa Fogo e Poder fica por aqui e até o nosso próximo encontro.